onde se questiona quem é o povo. Para mim, o povo está aqui. Vossas Excelências são representantes do povo. Quando eu disse que nós ouvimos o povo, evidentemente que nós não fomos para a praça pública, mas nós emitimos e-mails, recebemos 20 mil. Eu gostaria de saber qual foi a lei que foi submetida a 20 mil opiniões políticas por e-mail. Eu gostaria de saber quando é que a academia foi ouvida antes de se editar o código com tamanha extensão. Nós ouvimos falar em códigos impostos aqui pelo relator, códigos impostos ditatorialmente, códigos que tinham nome. Esse é o Código da Nação Brasileira. Então, agora, já aqui, muito embora ausente, meu querido amigo Luiz Teixeira, eu diria a ele que nós ouvimos o povo, e hoje nós estamos fazendo isso. Estamos aqui ouvindo o povo é aqui. Aqui é o povo. São os representantes do povo, a casa do povo. Problema de vista de processo, de vista, enfim, uma crítica ao judiciário muito coerente, muito correta. Isso acontece na prática. Nós temos que também realizar o meia-culpa naquilo que tem procedência. Quer dizer, a lei permite que o relator peça vista, mas o que vai dizer o novo código? Pediu vista, se não trouxer na sessão subsequente, vamos julgar o processo independentemente da manifestação. Vai ter prazo para trazer a vista. Não será um pedido de vista, me perdoe o trocadilho, a perder de vista. Vai ser a vista necessária para poder apreciar. A questão da minoria, eu queria me fazer entender, porque o processo, o professor Carlos André afirmava que o processo era um jogo, mas um jogo ético, um jogo limpo. O processo não pode ser um jogo político, porque o juiz tem que ter neutralidade e as partes têm que defender os seus pontos de vista com lealdade, com fé, enfim. O jogo político depende de pressões, de ideologias. O juiz não vai ter uma ideologia na hora de decidir, ele tem que estar guiado pela letra da lei, que não há uma referência, e pelos conceitos gerais dos valores fundantes da República Federativa do Brasil, que são valores que o juiz, como homem médio, ele deve ter. Então, quando eu disse que o recurso da minoria, eu não quis dizer que nós desprezamos a minoria, muito pelo contrário, mas é muito pelo contrário. Hoje nós temos no Brasil as class actions, que são as ações de classe, que na essência elas representam a luta do forte em favor do fraco. Nenhuma mulher saiu de casa que tomou pílula de farinha para receber indenização, mas recebeu, porque alguém tomou iniciativa de promoção em favor da minoria. O processo é um instrumento popular em favor da minoria. Evidentemente, porque se não fosse o processo, a maioria esmagaria a minoria, se dependesse da autotutela e da autoposição. Então, claro que nós temos sensibilidade para a minoria, e nós não estamos desprezando a minoria. O que nós dizemos é o seguinte: um voto vencido não pode justificar um recurso que dá margem a mais 5 recursos antes do recurso final. Então, por que não pode? Não pode, porque é raro o voto vencido. É diferente da vida política, como é diferente dos tribunais superiores. Então, o voto vencido num tribunal de apelação, onde os juízes sotem juros, forjaram a sua formação jurídica, é muito raro o voto vencido. Então, como ele é raro, nós vamos criar um recurso que dá margem a mais 5 recursos, que daí seja mais 5 anos de processo, e fazem o voto vencido. O que nós vamos fazer? Tanto o voto vencido quanto o voto da maioria serão apreciados pelo tribunal, independentemente de recurso. Não há nenhum desprezo da minoria, gostaria de deixar bem claro isso. E com relação às constituições, à mudança, essa preocupação constitucional, eu acho que isso talvez esteja no exame de sangue dos senhores. Uma preocupação, Vossas Excelências plasmaram a Constituição e disseram que ela é o fundamento das leis. Como é que uma Constituição, que é o fundamento das leis, pode conviver com uma lei que seja contrária à Constituição? Para isso é que há o controle de constitucionalidade, através de ações declaratórias de constitucionalidade, ou através do controle difuso do recurso extraordinário.
Agora, talvez aqui foi uma informação que foi levada por alguém da academia equivocadamente ao deputado Bruno Teixeira. As constituições europeias, algumas nem fizeram o que fez a Constituição brasileira, que foi estabelecer que o cidadão tem o direito de um processo por prazo razoável. Mas também essa informação que levaram ao deputado Bruno Teixeira de que a França não fez reforma não procede. E essa ideia de que a parte tem que recorrer só no final é uma ideia genuína da ordenação francesa, inspirada em Roger Perrault, e que, na verdade, recuperou um pouco do seu prestígio histórico no processo civil. Lá nos seus autores, ele viveu da doutrina francesa. Depois veio a doutrina germânica e depois a italiana, e graças a Deus hoje o Brasil não fica devendo nada a ninguém em matéria de processo civil. E por fim, pedir escusa dos senhores se eventualmente eu violei meus deveres de fé, meu dever de ofício, de ter cantado uma música diferente da partitura. Eu confesso aos senhores que eu, no verso da minha atuação judicial, eu às vezes sou relator, às vezes sou vocal. O relator relata tudo que aconteceu no processo e deve fazê-lo com fidelidade, porque os vogais votam pelo que eles ouvem. Então isso fica introjetado na nossa formação jurídica, quando nada, salvando o aspecto moral e ético, fica introjetado na nossa formação jurídica, relatarmos aquilo que efetivamente é. Então, eu peço excuse se eventualmente alguém ouviu uma música errada, ou está com a partitura que alguém emprestou, mas eu posso afirmar aos senhores que eu vim aqui com prazer, lealdade e boa fé. E espero, só virei quando convidado, mas se convidado, eu virei sempre.